Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é mudança de comportamento. Professor, eu ando meio sem motivação, tenho até vontade de emagrecer, de fazer exercício, mas eu não consigo começar. Para falar aqui sobre mudança de comportamento, eu trago um artigo publicado em 97 na Revista de Promoção à Saúde com o título de O Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento da Saúde. Então, para você emagrecer, são várias mudanças de comportamentos que tem que ocorrer. E as mudanças de comportamento, elas são feitas através de fases e etapas ocorridas ao longo do tempo. Não funciona simplesmente assim. Um dia você decide emagrecer e no dia seguinte você está fazendo exercício físico, alimentação corretinha, tomando mais água, mudou sua vida. Não. Existem etapas mentais que tem que ocorrer para você conseguir esse processo de mudança para emagrecer, de mudança de comportamento. E nada mais importante que você conhecer essas etapas, você se localizar nessas etapas para você conseguir seguir esse processo de forma eficiente. Então, vamos às etapas. Pré-contemplação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o exercício físico. Pré-contemplação é quando você sabe que o exercício existe, porém não tem vontade nenhuma de fazê-lo. Pelos próximos 6 meses você não vai começar a fazer. Nessa fase as pessoas são conhecidas como os desmotivadas, são conhecidas como as que não estão aptas a começar um processo de mudança de comportamento. Fase 2, contemplação. Quando você sabe que o exercício existe, sabe que ele faz bem e você deseja começar ele. E você provavelmente deve começar ele dentro dos próximos 6 meses. É a fase onde a pessoa está colocando os prós e contras na balança para saber se realmente vai começar ou não. Essa fase também é caracterizada por muitas vezes a pessoa se tornar presa a ela. O que é? Ela deseja fazer a mudança, porém ela não tem uma atitude necessária para fazer a mudança. Então ela quer fazer exercício, mas ela não faz. Ela quer fazer exercício, mas ela não faz. É comum de ocorrer nessa fase também. Fase 3, preparação. É quando a pessoa vai iniciar a sua mudança de comportamento no futuro imediato. É quando dentro de um mês ela vai começar a fazer exercício, por exemplo. Essa fase é caracterizada por pessoas que já tentaram anteriormente e não conseguiram, estão tentando novamente. E outra coisa, elas já têm um plano de ação pré-definido. Elas vão começar a fazer exercício, elas vão procurar ajuda e elas vão ter a atitude necessária para iniciar o processo que ela deseja. Pensando no processo de emagrecimento, é nessa hora que você entra em um programa, em alguma coisa que vai te fazer agir e te levar ao emagrecimento, efetivamente. Fase 4 é a fase da ação, onde a pessoa nos últimos 6 meses já iniciou uma ação, que nem na fase do exercício que a pessoa já começou a fazer o exercício físico. Ela não necessariamente precisa estar fazendo exercício físico todos os dias, mas ela já teve uma ação, já está fazendo 2, 3 vezes por semana e está conseguindo ter uma mudança no seu estilo de vida a partir disso. E fase 5, a fase da manutenção, quando a pessoa já está tendo ação, já está fazendo exercício há mais lá de 6 meses e agora o principal trabalho dela é evitar as recaídas. E cada vez, quanto mais longo está o tempo, menos a pessoa terá recaídas. Um exemplo que eles colocam lá desse controle de recaídas é que um exemplo de fumantes através de estudos científicos, que em um ano 43% das pessoas que pararam de fumar retornaram, tiveram recaídas e retornaram a fumar. E depois de 5 anos, apenas 7% tiveram recaídas para o tabagismo. Então, eles caracterizam que essa fase pode durar de 6 meses a 5 anos. Ai, professor, por que eu tenho que saber disso? Então, você precisa saber disso, porque é através de conhecimento que vai te levar a mudanças nas suas ações, nas suas mudanças de comportamento. Um exemplo que eu gosto de colocar aqui é que cada fase deve ser tomada determinada ação para mudança de comportamento, determinada ferramenta.
E é assim que eu coloco nas minhas consultorias e mentorias de emagrecimento. Que nem você está lá na fase de pré-contemplação, você tem que adquirir mais conhecimento, saber mais quais os benefícios que você terá através dessas mudanças de comportamento. Quando chegou na fase de contemplação, você começa a utilizar ferramentas, estudos e procurar posicionar os prós e contras, o que te levará a essa mudança. Outra coisa legal é que também os testemunhos, que nem muitas vezes eu peço para meus alunos, você poderia fazer um testemunho de como foi sua mudança no seu comportamento, no seu estilo de vida que te levou ao emagrecimento? Esse tipo de ferramenta ajuda muito as pessoas que estão nessa fase de contemplação, pois elas começam a ver que é possível mudar. Isso aumenta a autoeficácia delas, aumentam a segurança e elas começam a acreditar que elas também podem mudar. Uma das colocações desse estudo aqui, ele coloca que os programas atuais de emagrecimento só estão focados na fase de preparação e na fase de ação. E muitas vezes eles esquecem das pessoas que estão na fase de pré-contemplação e contemplação. Ai, professor, e as recaídas? Então, as recaídas fazem parte do processo. As recaídas não te fazem voltar lá no início. As recaídas te fazem voltar um estágio atrás. E utilizando as ferramentas corretas, esse um estágio atrás, você bem orientado, você começa a progredir e andar novamente para frente. Então, isso daqui é o que eu trago de exemplo para você aplicar na tua vida e você entender como eu aplico nas minhas consultorias e mentorias de emagrecimento. Que existem diferentes estratégias e ferramentas para utilizar a partir da tua necessidade de mudança de comportamento. Sabe por quê? O que acontece muitas vezes eu escuto. Ai, professor, eu estou fazendo exercício já faz um tempo, mas eu não quero fazer dieta não. Tem como emagrecer? Ai, professor, eu comecei a fazer dieta e tô com vontade de fazer exercício, mas eu não tô conseguindo iniciar o exercício. Eu tô desmotivada. O que acontece é que muitas vezes a mudança de comportamento e emagrecimento não é um único comportamento que você deve mudar. São vários comportamentos que você tem que mudar. E você pode estar em diferentes fases para determinado comportamento. Então, você tem que saber que se para o exercício físico você já está na fase da ação e para a alimentação você está na fase lá de pré-contemplação, você tem que aprender a utilizar ferramentas lá na fase de pré-contemplação para você passar a fase de pré-contemplação para contemplação, da fase de contemplação para a fase de preparatória, da fase preparatória para a fase de ação. Então você tem que entender que o emagrecimento são diferentes mudanças de comportamentos que te levarão ao sucesso. E outra coisa, você não consegue mudar da fase de contemplação para a fase de ação, fase de manutenção. Eles colocam nesse estudo que é importante que você mude gradativamente. Mais importante que a velocidade é a direção. Faça a coisa certa. Não adianta só ter ação. Tem que ter ação na direção certa. Se vocês querem que eu fale mais sobre esse tema, que eu fale mais sobre as ferramentas que eu uso, como por exemplo, contracondicionamento, controle de estímulos, balanço decisório, gerenciamento de contingências, me avisa aqui, me manda um recado aqui, deixa um comentário que você quer que eu traga mais essa parte de mudanças de comportamentos através da tua mente que te leva ao emagrecimento. Se isso fez diferença na sua vida, deixa um like. Se você sabe de algum amigo que você vai poder ajudar através desse conhecimento, compartilha com ele, que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês aqui. Um beijo e até a próxima.